senhores vereadores, senhoras vereadoras, ao público que nos acompanham pela TV, pelos todos os meios de comunicação, o nosso boa tarde a todos. Iniciar minha fala desejando os nossos sentimentos, os nossos pêsames aos familiares, né, do ex-prefeito Nilson Costa e também aos familiares do nosso colega Guilherme Berriel, né, também pela perda que teve aí, infelizmente, do teu pai. Então, a gente lamenta profundamente, sabe o quanto é difícil e o quanto é pesada essa doença, essa Covid, que ainda tem pessoas que insistem em não respeitar e não acreditar que é algo gravíssimo que está passando na nossa humanidade. Então, nossos sentimentos aí ao nosso colega Guilherme Berriel por essa perda. Eu gostaria de repercutir um pouquinho na sessão de hoje a questão do DAI. Por que eu vou falar do DAI? Principalmente para os vereadores novos que chegaram nessa legislatura, tem uma informação importante, que é importante que todos saibam. Na legislatura passada, o Executivo encaminhou para a Câmara Municipal de Bauru um projeto de lei que alterou parte da destinação do Fundo de Tratamento de Esgoto. O que significa isso? Toda conta que os munícipes pagavam, cada R$100 que você gastava de água, 40% era destinado para o Fundo de Tratamento de Esgoto. Ou seja, R$40, né? A conta de R$100, 40 você estava ali pagando para o fundo. Como se chegou e houve um entendimento de que os valores depositados no fundo são suficientes para o término da obra, né? Mais o recurso federal que nós temos também, que é o término da estação de tratamento de esgoto, houve uma alteração e passou a ser destinado ao fundo de tratamento de esgoto apenas 5% do valor ali da conta do DAI. O que significa isso? Essa diferença, né, foi destinado para a produção de água no nosso município. Produção de água, né? Nós temos um fundo, vereador Borgo, que a gente não consegue mexer, e eu achei muito inteligente fazer essa alteração. Mantém 5% para o fundo, porque nós não podemos extinguir o fundo de tratamento de esgoto, porém, grande parte desse recurso foi destinado para a água, já desde o ano passado. O que significa isso? Inclusive, o reservatório do Alto Paraíso, é isso que foi inaugurado agora, né? Foi construído com parte desse recurso. Mas, além disso, esses recursos foram utilizados, e devem estar sendo utilizados também ainda, para a interligação dos poços artesianos da cidade de Bauru na rede do Batalha. O que eu quero dizer com isso? Me chama a atenção, no começo do ano, com chuvas que nós tivemos até recentemente, um rodízio na cidade. E eu gostaria muito de saber como que ficou nessa transição de governo, se aquelas pessoas que estavam nos departamentos adequados, cuidando dessa interligação, se eles permaneceram nesse governo. E se não permaneceram, aqueles que ficaram, aliás, aqueles que entraram ou aqueles que ficaram, repassaram as informações. Hoje nós temos condição, em vários poços, de interligar e contribuir para o abastecimento da rede do Batalha. Então, fica aqui a pergunta, não é nenhuma desconfiança, mas é importante a gente se aprofundar nesse tema. Porque nós tivemos falta de água, sim, no governo anterior, mas num pico de estiagem que nunca não se tinha visto nos últimos 50 anos. Porque até então,
as interligações e as manobras de interligações de poços artesianos na rede do Batalha, deu conta de tocar por um bom tempo a cidade de Bauru. Obviamente que sempre temos problema, né? A região ali do Independência, Jardim Solange é um problema, Mané Luzila sempre traz aqui a região da Vila Falcão, mas rodízio no mês 4 do ano, do tempo que eu estou aqui na Câmara Municipal, eu fui para o 3º mandato, eu sinceramente não tinha visto ainda. Né? Então, esse é um ponto que eu acho que é importantíssimo a gente levantar, como está sendo feita essa manobra, se essas manobras estão acontecendo e quanto de fato está sendo colocado através dessas manobras na rede que é abastecido pelo Batalha. Eu acho que é um ponto importantíssimo. Segundo ponto, e aqui vai uma solicitação ao novo presidente do DAI. Presidente, se o senhor fizer um estudo pelo Google, o senhor vai perceber que toda a parte superior, ou seja, a parte de cima da lagoa de captação, é composta, as terras, de plantação de eucalipto. O eucalipto, até por conta do formato da sua copa, não é uma árvore que retém água ou que diminui o impacto da água no solo. Então, o que acontece todo final de ano? Toda a chuva que cai nas terras acima da lagoa de captação, grande parte desta areia vai para o canal do Rio Batalha, que consequentemente desce e para na lagoa de captação. O que eu quero dizer com isso? Precisamos urgentemente de um desassoreamento na nossa lagoa, tendo em vista que nós tivemos período de muitas chuvas no final de ano, e a pergunta que eu faço: quantos milhões de litros de água passou pela represa e foi embora rio abaixo? Me honra com a parte, vereador Júnior. Presidente, eu estive lá na captação há uns 4, 5 dias atrás. Você vê o tanto de terra, de areia, o tanto chamado rabo de macaco que tem muita folhagem, muita vegetação. Então, assim, precisa urgentemente, até se os vereadores quiserem ir lá ver, você vê que é uma captação que, quando chove, ela chega no nível rapidamente, mas quando falta 3, 4, 5 dias sem água, ela baixa o nível. Por quê? Por conta desse assoreamento. Do outro lado da margem tem animais, cavalo, vaca, que fica entrando dentro da lagoa para beber água, e fora essa vegetação que existe no local. Então eu fui lá, isso que o senhor está falando é algo que precisa ser visto e tomado sim uma providência urgente. Obrigado, eu agradeço, excelência, porque a chuva vai vir, mais cedo ou mais tarde, apesar que a gente vai entrar num período agora de inverno, não tem tanta chuva, mas nós não podemos perder, vereador Borgo, nenhuma gota d'água. Passou ali, tem que segurar essa água para a nossa população. Né? Me honra com a parte, vereador. Presidente, é importante isso que Vossa Excelência disse, pelo seguinte: dia 28 de agosto de 2019 e 3 de setembro de 2019, o engenheiro Júlio César, da Defesa Civil, ele fez um relatório de vistoria nas lagoas e foram apresentados diversas saídas para tratamento. Inclusive, uma dessas, no item 6, é o desassoreamento da lagoa de captação com sistema de dragas e balsas que permitiria o desassoreamento da lagoa. Existe o estudo aqui, o relatório de vistoria, que o DAI tem sim ciência desse documento. Eu passei a semana passada, depois que eu fiquei sabendo da transferência para a prefeita, existem sim isso que Vossa Excelência disse, inclusive no estudo técnico. Obrigado, vereador. E não é novidade, já foi feito diversas vezes. Nós temos que estabelecer um protocolo no DAI na seguinte direção: choveu ao final do ano, virou o ano, tem que colocar draga retirando a areia que vai descer das chuvas. Não tem como, não existe barreira que trave. Então, a pergunta é: quanto está hoje o nível da lagoa e quanto poderia estar se não fosse esse assoreamento? Então, nós entendemos o governo novo que chega, respeitamos, mas fica aqui o apelo para que faça de maneira emergencial o desassoreamento. As chuvas virão e a água
acaba passando por cima da lagoa quando está bastante cheio e vai embora. Essa água ela é perdida. Então, fica aqui o nosso apelo para que a presidência do DAI inicie de forma emergencial o desassoreamento da nossa lagoa de captação. Muito obrigado, já peço a inscrição na explicação pessoal, porque eu não consegui nem finalizar ainda o raciocínio do DAI. Muito obrigado.